Bom dia para todo mundo. A gente vai falar sobre o capítulo O Direito Achado no Corpo. Casa NEM é Casa Viva. Aspectos metodológicos etnográficos. O autor é Felipe Romão de Paiva, mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Ele é advogado e pesquisador. O texto se baseia em uma pesquisa em favor da experiência de moradia heterotrópica na ocupação identitária intitulada Casa NEM, reservada para pessoas LGBTQIA+, fugitivas ou andarilhas. A ideia de um espaço heterotrópico foi explorada por Michel Foucault como a possibilidade de composição de um lugar onde aconteceria uma contestação do espaço onde vivemos. A luta pela moradia ganha contornos devido ao fato da demanda se fundamentar na precariedade e na vulnerabilidade, abrangidas pela denúncia de transfobia. Trata-se de um movimento social, portanto, realiza-se ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas de a população se organizar e se expressar, ao mesmo tempo que constituem um campo de atividades e experimentação social, capazes de gerar criatividade e inovações socioculturais. O autor pesquisa e investiga o que a ocupação produz em termos de relações e práticas sociais, sua intervenção e seus efeitos em um contexto maior, enquanto produção de política. A Casa NEM foi fundada no ano de 2016, se localiza no Rio de Janeiro e é uma casa de acolhimento LGBTQIA+, em vulnerabilidade social. Seu objetivo é abrigar os desamparados e respeitar os direitos humanos dessa comunidade. É uma organização não governamental, portanto, é uma entidade que não tem fins lucrativos. O local oferece muitas atividades que focam na autonomia e na cultura, assim como o Prepara NEM, que é um cursinho pré-ENEM, onde a ideia começou e hoje em dia já alcança muitos horizontes no Rio de Janeiro. Aspectos metodológicos preliminares. O autor Felipe Romão tem como justificativa de tema e objeto de pesquisa, no primeiro momento, um certo elo de afeto entre ele e as travestis e transexuais prostitutas da rua entre os bairros da Lapa e Glória, no Rio de Janeiro, vindo do fato de compartilharem cada um de um modo diferente, a opressão heteronormativa dominada por toda a sociedade. Trata-se de uma pesquisa em que o autor pretende entender a articulação da luta em questão, com o ápice da transfobia, abrangindo interpretações em torno da precariedade e vulnerabilidade, enunciando uma falha na democracia, que a partir desses corpos já ditos vulneráveis e precários, surge o merecimento de tratamentos diferenciados a partir do seu lugar de fala. Como a visão de ideologia dominante, emergiu daí o desafio de entender as práticas sociais geradas por processos de subjetivação e assujeitamento, pautados nos enunciados da cis-heteronormatividade, sexismo, machismo e viriarcado. Ao tentar entender esse tipo de opressão, cabe a nós refletir a parcela das pessoas que não experimentam privilégios de raça, classe, sexo e sexualidade, sob recorte específico do campo de pesquisa, aprimorando o debate na dinâmica conjunta entre o biopoder, governamentalidade e necropolítica. Concluindo, duas variáveis foram consideradas para o autor nesta pesquisa: o tipo de direito a ser reivindicado e as características das atrizes sociais em pesquisa, tendo como plano de fundo uma articulação das opressões de classe, branquitude, viriarcado e cis-heteronormatividade. Agora eu vou falar um pouco sobre o tópico número 3, da metodologia adotada para a pesquisa de campo. A experiência em prol da pesquisa vai muito além da luta por moradia, porque é uma questão que dialoga com a sociabilidade, já que a ocupação produz relações e práticas sociais. Além disso, o termo sociabilidade também se relaciona com os meios de intervenção da instituição. Ao longo da experiência, o autor chegou à conclusão de que a ocupação da instituição é plural. Portanto, se encontram perfis múltiplos, que foram explorados respeitando as subjetividades. A afetividade é fundamental nessas ações coletivas, porque é o que garante o contato de uns com os outros, já que a ação coletiva não está toda no agir, mas também no compartilhar. Enquanto membro engajado, o autor se sentiu afetado por muitas situações, porque foi exposto a eventos que o abalaram, alterando seus critérios de compreensão.
Uma frase dita por ele que eu achei extremamente interessante foi: meu engajamento foi em sentido amplo. Eu era vizinho da ocupação. Fui afetado pela afinidade decorrente das questões da sexualidade. Frequentei os eventos festivos da Casa NEM. Estabeleci laços de amizade com os ocupantes. Engajei-me como membro voluntário à rede de contatos da ocupação, atuando ora como professor no âmbito do Prepara NEM, ora como advogado nos autos do processo judicial. Enfim, minha experiência de engajamento teve, assim, uma dimensão sensorial, experimental e interacional. Vamos ao tópico 4, dos aspectos etnográficos evidenciados na pesquisa sobre a ocupação a partir do diário de campo. A Casa NEM é uma casa de apoio para sujeitos em situação de vulnerabilidade. A instituição aplica o direito à moradia, um direito humano universal, previsto na Declaração Fundamental dos Direitos Humanos, no ano de 1948. A instituição não progrediria sem o apoio de seus parceiros, voluntários que acreditam na vulnerabilidade desses indivíduos e atuam com a finalidade de promover o bem-estar e a cidadania que o meio social reprimiu. Seu objetivo é de buscar contornar a segregação que é acometida diante desse público tão marginalizado e oprimido acerca de sua subjetividade, que é o público LGBT. Espaço para além da moradia significa que aquele local não tem como função apenas abrigar o seu público-alvo, mas promover um lugar de cidadania mesmo, inserindo atividades, construindo relações interpessoais e promovendo a cidadania. O direito achado no corpo deve ser discutido em uma dimensão pública. As inter-relações entre o meio biológico e social não deveriam, mas acabam se tornando impasses. Esses impasses dificultam a construção das redes que precisam existir para o funcionamento humano e inclusivo daquilo que serão as cidades saudáveis. Bom dia. Agora eu vou falar um pouco sobre a etnografia da ação de despejo relacionada à impermanência da ocupação. Bom, o direito à moradia é um direito básico intrínseco ao brasileiro. O autor ele faz uma análise de processo e, a partir disso, entende que a luta por moradia virou um movimento social de cunho identitário. Ou seja, o que seria isso? São movimentos grandes, como a Casa NEM, em que as pessoas se identificam. Só que, em contrapartida dos direitos sociais, temos o direito à propriedade privada. E com isso o autor ele mostra a desproporcionalidade entre os esforços enviados por toda a Casa NEM e as forças contrárias à ocupação fortalecidas pela prestação jurisdicional na ação de despejo, dando a entender assim que o juiz foi tendencioso a uma ideologia capitalista, como se a propriedade privada fosse mais importante que o direito à moradia, evidenciando a carência de democracia no fundamento ético-político, ou seja, faltando um olhar tanto individual quanto de uma forma coletiva dos profissionais acerca da realidade que os indivíduos se encontram, faltando também entender as dificuldades do seu contexto social. Dessa forma, colocando à prova que o capitalismo contribuiu para a mediação de classe, conformando uma sociedade democrática seletiva, nada mais que um movimento intersubjetivo constituinte e constituído pela ideologia capitalista. Olá, bom dia. Meu nome é Luísa Cardoso e eu fiquei responsável pelas considerações finais do trabalho. A Casa NEM é constitutiva de situações que traçam o seu próprio território, feito de práticas, circuitos de deslocamentos, zonas de contiguidade e conexões com outros pontos de referência que conformam o social nas suas fronteiras. Seus eventos foram situados nos tempos e espaços em que as histórias se desenrolaram. Os escritores utilizaram da ideia para que fosse um terreno fecundo, com margem à discussão sobre o direito e a democracia, não apenas no plano macro, mas também no micro, haja vista que estão para além do instituído, são igualmente resultado de políticas subjetivas. Nesse sentido, se sentem assertivos em traduzir a Casa NEM como uma potência subjetiva analisadora, catalisadora
e aceleradora das transformações de moralidade, usos e costumes, uma vez que deram relevância à falsa oposição existente entre subjetividade e objetividade, como se fossem dois espaços distintos de uma determinada realidade em contraposição. Na medida em que os sentidos subjetivos são indissociáveis de biografias de vida, de experiências teórico-existenciais que perpassam corpos, gerando conflitos, instituições e ideias, a perspectiva proposta é de que a subjetividade compõe a objetividade e vice-versa, ao ponto em que é impensável o sujeito sem a sociedade. Os autores concluem que a realidade é produto da subjetividade, do que se extraiu o desafio da etnografia em criar, precisar, distinguir e utilizar conceitos, a fim de dar conta das zonas de sentido derivadas da ocupação. Para tanto, por meio da etnografia realizada, foi possível reconhecer as personagens deste movimento social, não mais apenas como marionetes movidas por condições objetivas, às quais obedecem, não mais somente como pequenos demiurgos que calculam em termos de rentabilidade ou de produtividade. As ocupantes foram e são confrontadas a mundos, dos quais provam a realidade e a justiça em relação às suas maneiras de se engajar. São submetidas a coerções ecológicas fortes, mesmo dispondo de uma margem de manobra que lhes confere alguma liberdade. E, sobretudo, dispõe de uma capacidade de julgamento estético, moral e político. A experiência se constitui em: as agentes deliberavam racionalmente e razoavelmente, configuram explicações e interpretações, mas também exprimiam e simbolizavam emoções, projetando imaginários e utopias. A ação coletiva se organizava, então, organizando seus ambientes e produzindo simultaneamente critérios de experiência que permitiram às ocupantes que se orientassem, compreendessem o que faziam e o que as circunstâncias fizeram delas. A Casa NEM é considerada como uma experiência intersubjetiva, isto é, um campo de experiências conjuntas capaz de sintetizar um horizonte objetivo e comum. Por fim, o autor conclui com a intenção de explorar o corpo da ocupação, destituindo uma narrativa vigente do discurso dominante em que a subjetividade estaria dissociada da objetividade. Ao vislumbrar de maneira nítida os sentidos subjetivos indissociáveis de biografias de vida, a percepção de que a subjetividade compõe a objetividade foi uma conclusão irrenunciável, haja vista ser impensável o sujeito sem a sociedade. Bom, assim finalizamos a nossa parte de apresentação teórica. Deixamos aqui a apresentação do nosso grupo, com Eduardo Carriço Maciel, Gabriel Mendes da Silva, Luísa Cardoso Spair de Castro, Maria Júlia Soares Mexilão e Maria Olívia Carneiro da Silva. A gente quer agradecer pela atenção, pelo espaço que tivemos de discussão desse tema, que foi extremamente importante e foi um tema extremamente enriquecedor, até para a nossa questão pessoal, indo além da questão acadêmica e profissional. A gente agradece a todos pela atenção, agradecemos ao professor pela oportunidade de expor esse tema, pela oportunidade de discussão. E, por fim, queríamos apresentar uma questão para ficar para a discussão nossa. Gostaríamos da participação de vocês. A questão que a gente propôs é como as políticas públicas podem contribuir com a integração dos grupos LGBTQIA+, na sociedade, levando em conta a subjetividade de cada indivíduo. E é isso, contamos com a participação de vocês para que vocês possam dar a opinião através do chat ou através do vídeo, interagindo com a gente do grupo. E é isso, obrigada a todos, um abraço.